Fala, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Ronaldo. Vamos concluir hoje o período chamado de República da Espada. Na aula anterior já falamos do governo do Marechal Deodoro da Fonseca e hoje, para concluir esse período, falaremos do governo do Marechal Floriano Peixoto. Devemos lembrar da crise que marcou o término do governo do Marechal Deodoro. Crise essa explicada na economia pelas consequências do encilhamento, da política de encilhamento, e na parte política falamos de um crescente enfrentamento entre o Congresso Nacional e o presidente da República, crise essa que acabou trazendo o fechamento do Congresso Nacional por parte do presidente e a manifestação de parte da elite da Marinha naquilo que ficou conhecido como Primeira Revolta da Armada, de 1891. Como consequência dessa crise política, tivemos a renúncia do primeiro presidente republicano do Brasil e a ascensão de seu vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto. A posse do novo presidente, ela foi muito questionada. Segundo a Constituição de 1891, o vice completaria o mandato somente após o presidente ter cumprido pelo menos metade de seu período governamental, ou seja, 2 anos. Isso não ocorreu com Deodoro da Fonseca, pois ele deixou o poder após 8 meses, porque oficialmente seu governo começou a contar somente com a vigência da Constituição de 1891. No entanto, Floriano não respeita o texto constitucional. Ele estava decidido a permanecer no poder e os florianistas alegavam que o dispositivo constitucional só valeria para o próximo mandato presidencial. Nesse momento, 13 generais do Exército contestaram sua posse e, por meio de um manifesto, chamado de Manifesto dos 13 Generais, exigiram eleições presidenciais imediatas. Floriano desconheceu o protesto e ainda mandou prender os generais. Dentro desse contexto de crise imediata, liderados pelo almirante Saldanha da Gama, oficiais da Marinha de Guerra, na época chamada de Armada, com tradicionais vínculos com a elite imperial, tornaram-se a principal oposição ao governo do Floriano. Em setembro de 1893, eles posicionam os navios de guerra na Baía de Guanabara, e apontam canhões para o Rio de Janeiro e Niterói e disparam tiros contra as 2 cidades, naquilo que ficou conhecido como Segunda Revolta da Armada. No ano seguinte, sem o apoio da população, a situação torna-se insustentável nos navios rebeldes. Faltava munição, faltava alimentos e água. Então, parte dos revoltosos pede asilo político a Portugal, enquanto uma outra parte se desloca para o sul do país para se unir a uma rebelião que 1 ano antes eclodira no estado do Rio Grande do Sul, a chamada Revolução Federalista Gaúcha. Essa revolta ela é explicada por alguns fatores. Parte da elite gaúcha, liderada por Silveira Martins e Gumercindo Saraiva, eles questionavam algumas características do governador Júlio de Castilhos, que naquele momento comandava o estado do Rio Grande do Sul. Com o apoio de Floriano Peixoto, ele controlava o Partido Republicano Rio-Grandense, força política que tornou-se dominante no estado, e passou a governar de maneira autoritária, quase sempre empregando a violência e se beneficiando de eleições fraudulentas. Essa rebelião, inicialmente gaúcha, ela acaba se expandindo para os estados de Santa Catarina e Paraná. De uma maneira geral, podemos dizer que essa rebelião ela foi causada pelo fato dessa elite gaúcha não aceitar as intervenções do governo federal em assuntos locais, tanto políticos quanto econômicos. Ou seja, sendo aliado do presidente Floriano Peixoto, Júlio de Castilhos não necessariamente respeitava os interesses da elite local. No processo de consolidação dessa república, que atravessava um período de graves conflitos, com um cenário político bem conturbado, o presidente começa a buscar apoio em setores da sociedade brasileira. Ele passa a contar com os apoios do Partido Republicano Paulista, de uma parte considerável do Congresso Nacional, da chamada ala jacobina, os republicanos radicais, e também de setores populares. Parte desse apoio
pode ser explicado pelas características da política econômica adotada no governo Floriano. Para buscar apoio da elite cafeicultora paulista, seu governo orientou-se no sentido de apoiar a lavoura, principalmente a cafeira, cuja situação era precária naquele momento devido à instabilidade nos mercados internacionais. Então, vencendo essas rebeliões e conseguindo conquistar apoios de diferentes setores da sociedade brasileira, o governo Floriano consegue consolidar a jovem República Brasileira. Em novembro de 1894, o Marechal Floriano passa a faixa presidencial ao paulista Prudente de Moraes, um republicano liberal, histórico, e a consolidação desse regime republicano ganha novos ares, pois pela primeira vez assumia o poder um civil ligado às elites agrárias, em especial a cafeeira. Encerrava-se o que muitos autores chamam de República da Espada e, ao mesmo tempo, se abre o caminho para a implantação daquilo que alguns chamam de República do Café com Leite, conhecida como República Oligárquica. Falou, moçada? Abraços para todos e nos veremos em breve.